bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui nas ideias que moldam nosso mundo. Hoje a gente vai extrair lições valiosas de uma figura, icônica, Charles Haddon Spurgeon, né? Aquele conhecido como o Príncipe dos Pregadores. E a nossa fonte são trechos dos volumes 1 e 2 das lições aos meus alunos dele. Isso mesmo. Originalmente eram palestras, né? Para preparar futuros ministros, gente que ia trabalhar na igreja. Exato. E a nossa missão aqui é destilar a essência do pensamento do Spurgeon sobre o que realmente faz um ministério ser eficaz, ser autêntico, sabe? A gente vai focar especialmente em 3 pilares que ele considerava cruciais: a centralidade do Espírito Santo, a arte e a ciência da pregação e, claro, a vida pessoal do ministro. 3 pontos-chave mesmo. Então, vamos lá. Spurgeon parece colocar uma ênfase, imensa no Espírito Santo. Qual era a essência do argumento dele? Por que isso era tão fundamental? Quase um pré-requisito para o ministério. Olha, exato. Para o Spurgeon não era só importante. Era tudo. Ele afirmava, categoricamente que sem o Espírito Santo, o ministério é só um nome vazio, sabe? Uma casca sem conteúdo nenhum. Uma casca. Ele usa até uma imagem forte. Os ministros são sucessores dos profetas antigos. Aí ele diz: se o espírito daqueles profetas não repousar sobre nós, usar o manto deles é só um disfarce, né? Uma farsa. Entendi. E ele fala sobre conhecer o espírito não de um jeito teórico, né? Mas por contato pessoal. Como é que ele descreve essa experiência? Dá para explicar isso para quem, talvez seja mais cético? Isso é fascinante. Ele argumenta que esse conhecimento vem por um contato, consciente e frequente. A gente sentiria a presença do Espírito pela sensibilidade do nosso próprio espírito de um jeito parecido, sabe? Como a gente percebe a alma de outra pessoa ou a matéria pelos sentidos físicos. É como se fosse uma elevação, né? Sair da esfera só mental ou material para entrar numa esfera espiritual. E quando alguém pedia fatos, né, provas, o Spurgeon retrucava as experiências espirituais, tipo ser vivificado, iluminado, consolado, santificado. Essas experiências são os fatos. Interessante. Para ele, essas vivências demonstravam a verdade do cristianismo de um jeito tão concreto quanto, os milagres do Êxodo para os israelitas, entende? Entendo. Isso leva a uma questão que ele mesmo coloca, né? Se alguém não tem essa experiência pessoal, não sente o Espírito operar em si, essa pessoa tem legitimidade para estar no ministério? É pesado isso. É uma pergunta bem desconcertante que ele faz, sim. Ele parte do princípio de que em Cristo a gente foi feito nova criatura, né? Passamos a viver num mundo novo, acessando verdades que, como ele disse, a carne e o sangue não poderiam revelar. Certo. Aí ele questiona, se essa realidade transformadora não é palpável na vida do ministro, como é que ele pode guiar outros até ela? É quase uma questão de integridade experiencial, sabe? Faz sentido. E essa experiência não fica só no âmbito pessoal, né? Ele conecta diretamente o espírito à ação de pregar. Sim, e de forma muito vívida. Ele descreve uns estados mentais bem distintos durante a pregação, que parecem, independentes do corpo. Às vezes ele se sentia pesado, sabe? Arrastado, como ele diz, os carros de Faraó a 100 rodas. Nossa! E outras vezes ele sentia uma liberdade, uma fluidez incrível, como uma corça deixada solta. Ele atribuía essas variações diretamente à presença ou ausência que ele sentia do poder do Espírito naquele momento. E ele menciona até uma espécie de, multitarefa espiritual durante o sermão. Isso é curioso. Exatamente. Ele fala de ter uma consciência clara de um poder operando através dele, sabe? Algo que ia além da própria capacidade ou da eloquência dele, e que era diferente do mero entusiasmo humano, sim. Uhum. Ele descreve conseguir manter várias linhas de pensamento ao mesmo tempo, pregar a mensagem, aí ele notava alguém na congregação quase desmaiando, já pensava na próxima parte do sermão e ao mesmo tempo louvava a Deus internamente. Ele via isso como o Espírito multiplicando as faculdades mentais. Incrível, né?
Uau, realmente. Isso parece exigir uma conexão constante, então. Ele fala sobre manter uma atitude de oração enquanto se prega. Sim, esse é um ponto-chave para ele. Manter uma disposição devocional, orar internamente, olhar constantemente para Deus, buscando força, mesmo ali no meio da entrega do sermão. O oposto disso, né, seria pregar com o espírito de arrogância, ou irritado, ou incrédulo, o que, claro, anularia a mensagem. Ele tem uma frase ótima: que bênção é arder fervorosamente enquanto brilhamos. Arder fervorosamente enquanto brilhamos. Gostei. O que nos leva à ideia de dependência total, né? Mesmo que tudo pareça ir bem, o pregador ainda corre risco se o espírito se retirar. Com certeza. Ele é bem direto nisso. Se o espírito se afasta, mesmo no meio de um sermão que estava indo super bem, o pregador pode acabar fazendo o papel de tolo. A confiança em Deus para ele não é presunção, é uma doce necessidade. Uma doce necessidade. Ele usa a analogia de um peixinho no vasto oceano. A imensidão do poder de Deus torna a nossa descrença ou a nossa autoconfiança simplesmente ridículas. Entendi. Então, a conclusão dele sobre o espírito é realmente um ponto inegociável, absoluto. Absolutamente. Ele afirma que tentar converter uma alma ou edificar um crente sem o Espírito Santo é uma tarefa impossível. Ponto. Chega a dizer que seria mais fácil criar um inseto do zero do que gerar um novo coração, um espírito reto em alguém. Os verdadeiros resultados do ministério, que ele chama de milagres da graça, né, as conversões, são o selo de autenticidade, e só o Espírito pode concedê-los. Essa dependência do espírito que a gente acabou de discutir, com certeza tem implicações diretas na forma como se prega, né? Spurgeon fala sobre a necessidade de sabedoria para apresentar todo o conselho de Deus, não só as partes favoritas. Como ele aborda isso? Ele insiste muito nisso. A sabedoria é crucial para evitar desequilíbrios. Ele até conta aquela anedota da senhora escocesa que amou o sermão, mas detestou a droga dos deveres no final. A fidelidade para ele exigia apresentar tanto a doutrina quanto a prática, né? A graça e a responsabilidade. E essa sabedoria, ele dizia, só o Espírito pode dar, para saber apresentar a verdade certa, na hora certa, do jeito certo, evitando os extremos, tipo pregar a graça de um jeito que encoraja a libertinagem, ou pregar o juízo de um jeito que leve ao desespero. Tem que ter equilíbrio. Entendi. Além do conteúdo, ele martela muito na tecla da clareza de estilo. Por que isso era tão vital para ele? Olha, porque para ele a falta de clareza muitas vezes mascara a falta de entendimento do próprio pregador. Ele tem aquela frase cortante: quando um homem não me faz entender o que quer dizer, é porque nem ele mesmo sabe o que quer dizer. Forte. Ele compara pregadores que se acham profundos, mas são obscuros, a poços que parecem fundos simplesmente por estarem vazios e secos. A clareza não é ser superficial, é ser intelectualmente honesto, sabe? Sim, sim. E essa clareza também significava adaptar a linguagem para a audiência, certo? Ele não era teórico nisso. Não mesmo, era muito pragmático. Usar jargão teológico com mineiros, tolice. Usar gírias de mercado com acadêmicos, mesma coisa. Ele cita aquele contraste entre a linguagem rude de um mercado de peixes lá de Londres, Billingsgate, e a linguagem mais formal de uma faculdade de Oxford, Brasenose. A meta é ser compreendido por quem está te ouvindo, né? Pela classe de pessoas a quem você se dirige. Faz todo sentido. E ele tem uma visão bem forte sobre a certeza da mensagem, não é? Como ele articula isso? Hoje em dia parece que a gente talvez enfatize mais a dúvida, a nuance. Esse é um ponto marcante nele. O Spurgeon rejeitava, assim, veementemente a ideia de que a mensagem do evangelho seja algo maleável, sabe? Um pedaço de cera que a gente pode moldar ou algo que a gente inventa no caminho. Não. Para ele, o ministro recebeu uma mensagem definida de Deus, revelada como um fato infalível, e ele tem que pregar isso com convicção, com positividade, com decisão. E essa convicção não podia ser só no púlpito, imagino eu.
De forma alguma, ele é incisivo nisso. Essa convicção tem que transparecer no tom, na maneira, mas acima de tudo, na vida diária. Os atos falam mais alto que as palavras, né? Ele usa aquela imagem de atos como cruzeiros e palavras como centavos. Nossa, que imagem! É. Uma vida desalinhada com a doutrina que se prega invalida tudo. É como ele diz, o curandeiro tossindo enquanto promove o remédio infalível para resfriado. Não funciona. A verdade tem que fluir de todo o ser do pregador. Falando em entrega, ele também insiste na necessidade de aprimoramento constante na alocução, né? Na forma de falar. E parece ter pouca paciência com sermões longos e chatos. Ah, sim. Ele usa um exemplo do pintor que para de melhorar assim que se sente satisfeito com a própria obra, sabe? Como um alerta. Ser apto para ensinar inclui aprimorar a comunicação. E ele é hilariantemente honesto sobre sermões longos. Chega a dizer que, para alguns pregadores, o pior castigo seria ter que ouvir os próprios sermões. Imagina. Ele sugere que a brevidade e a clareza geralmente vêm de um estudo prévio mais aprofundado, mais bem digerido. Não é falar menos por preguiça, é falar melhor por ter estudado mais. Isso conecta bem com o valor que ele dava ao estudo, então. Não era só sobre a entrega, mas também sobre ter conteúdo sólido. Exatamente. Ele defendia uma teologia robusta como base fundamental para não ser levado por qualquer novidade passageira, né? Para não se encantar com cacos de vidro achando que são diamantes. Mas, curiosamente, ele também incentivava um conhecimento amplo. História natural, botânica, geologia, história geral. Ah, é? Sim, ele dizia, há pérolas em conchas de ostras. O conhecimento geral pode fornecer ilustrações, compreensão. A graça, segundo ele, impediria que esse saber levasse à soberba, ao orgulho. O ideal seria ser uma trombeta de prata, né? Bem trabalhada, se possível, mas mesmo uma buzina de chifre de carneiro mais simples pode ser usada por Deus se o coração estiver certo. Fica bem claro, então, que para o Spurgeon a pregação e a vida pessoal eram inseparáveis. Como ele conecta a eficácia lá no púlpito com o caráter do pregador no dia a dia. A conexão é total, é indispensável. O primeiro requisito absoluto para o ministério, antes de qualquer técnica ou conhecimento, é a piedade genuína, a conversão pessoal. Se o seu sal for insípido, como pode dar sabor a outros? Ele pergunta. Bem direto. Direto mesmo. Ele cita São Gregório. A mão que tenciona limpar a outrem deve estar limpa. E aquela advertência terrível de John Bunyan sobre guias cegos que acabam levando suas congregações para o inferno junto com eles. É muito sério. Ele usa uma imagem forte, a do ministro como o relógio da comunidade. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que se o padrão moral, o padrão espiritual do ministro está errado, muitas pessoas que seguiam por ele podem acabar se desorientando, sabe? Por isso a integridade e a pureza precisam ser extremas. Ele até menciona o George Whitefield, outro grande pregador, que era conhecido pelo zelo e também por usar um terno de linho sempre impecavelmente limpo, como símbolo dessa pureza necessária. Entendi. E ele volta a dizer, isso só é possível sendo diariamente enchidos do Espírito Santo. A decadência pessoal do líder, inevitavelmente, afeta todo o corpo, toda a comunidade. E quais são os perigos específicos que ele alerta? Coisas que podem minar essa integridade e, como ele diz, entristecer o espírito. Ele lista vários. O orgulho, né? Ser muito notável em sua própria estima é não ser notado por Deus. A preguiça, a ociosidade na obra. A leviandade superficial, que é diferente da alegria santa. Ser fútil e irreverente. A falta de integridade, de honestidade. A única política seja a honestidade. E a insinceridade, né? Ter fogo nos lábios e gelo na alma. Nossa, fogo nos lábios e gelo na alma. O cenário que ele pinta para quem cai nessas armadilhas é bem sombrio. Muito sombrio. Ele usa a figura trágica do rei Saul, né? Que foi abandonado pelo Espírito de Deus. O risco é a pessoa se tornar cínica, crítica dos outros, invejosa, amarga. Aí busca refúgio em filosofias vazias ou até em heresias, perdendo completamente o poder espiritual e acabando entre os mortos espirituais. É um alerta muito forte. Para evitar esses perigos e navegar pelas dificuldades do ministério,
Ele recomenda uma ferramenta curiosa: o olho cego e o ouvido surdo. O que ele quer dizer com isso, exatamente? Olha, é uma estratégia de autopreservação e de sabedoria prática muito interessante. Significa escolher deliberadamente não ver ou não ouvir certas coisas. Por exemplo, ignorar fofoca, mexerico, não guardar rancor de palavras ditas no calor do momento por amigos, lembrando das próprias falhas da gente. Evitar se envolver demais nas finanças da igreja, se possível, deixando isso para os oficiais responsáveis. E, crucialmente, não sair por aí investigando o que as pessoas estão dizendo sobre você, seja elogio ou crítica. O foco tem que ser a aprovação de Deus e da própria consciência. Faz sentido. Ele até cita Francis Bacon: o previdente deixa de investigar aquilo que detestaria descobrir. Claro, isso não significa ignorar feedback construtivo, né? Crítica útil é bem-vinda, mas é saber filtrar o ruído inútil e prejudicial. Entendi. É um filtro. Além dessa vida interior e dessas precauções, o Spurgeon também enfatizava muito a ação, o fazer. Ele não era fã de teoria sem prática, pelo visto. De jeito nenhum. Ele queria ministros poderosos em atos como na palavra. Criticava muito a especulação religiosa que leva à paralisia. Ele menciona, por exemplo, os Varões de Plymouth, um grupo que ficou conhecido por sua espera passiva pela segunda vinda de Cristo. Ficavam lá olhando para o céu em vez de trabalhar aqui na terra. Certo. Spurgeon usa a analogia dos ovos de avestruz. Grandes teorias, grandes planos que nunca geram nada concreto. São inúteis. A ação é fundamental para ele. E qual método prático ele destaca com bastante entusiasmo, assim? Pregação ao ar livre. Ele via nisso uma tradição riquíssima e muito eficaz. Menciona figuras históricas importantes, os reformadores como John Knox, lá na Escócia, o George Whitefield pregando para milhares de mineiros na Inglaterra, aqueles mineiros cujos rostos sujos de carvão ficavam riscados pelas lágrimas ao ouvirem o Evangelho. Ele acreditava que esse método ainda era muito valioso nos dias dele. E por que ele achava tão importante continuar pregando fora das quatro paredes da igreja? Por várias razões, bem práticas. Primeiro, alcança pessoas que jamais pisariam numa igreja. Segundo, pode despertar os frequentadores habituais da rotina, sabe? Tirar eles daquela santa quietude que às vezes pode levar à morte espiritual. Santa quietude. Interessante. E terceiro, ele dizia que podia até ser uma forma de atrair pessoas para dentro das igrejas que talvez estivessem vazias se a pregação fosse feita ali por perto. E ele dá alguma dica prática para quem se aventura nisso, para pregar ao ar livre? Sim, coisas bem pé no chão, tipo ter amigos para dar apoio, né, ajudar a cantar, manter a ordem, falar de forma clara, audível, mas sem ficar gritando o tempo todo, para poder usar a ênfase vocal quando precisar. Adotar um estilo mais coloquial, mais direto, penetrante. E tem uma dica curiosa, mas importante: garantir boa ventilação nos prédios das igrejas. Porque ele dizia que ar viciado nos deixa lerdos e sonolentos. Faz sentido. E sobre manter a atenção da audiência, seja ao ar livre ou dentro da igreja. De quem é a culpa se o pessoal se distrai? Olha, o Spurgeon coloca a responsabilidade primariamente no pregador. Ele fala que se os peixes, os ouvintes, não estão mordendo a isca, a culpa geralmente é do pescador. Direto ao ponto. Bem direto. Ele sugere usar ilustrações vívidas, contar boas histórias, anedotas relevantes, usar o elemento surpresa de vez em quando e até mesmo pausas estratégicas no discurso ele compara com o moleiro, que só acorda quando o barulho constante do moinho para. A mudança de ritmo prende a atenção. Boas dicas. E quanto à postura física, aos gestos, qual seria a regra de ouro para ele? A naturalidade. Essa é a palavra. Ele criticava duramente aqueles púlpitos tradicionais que escondem o pregador, chamava de horríveis invenções. Aconselhava a evitar maneirismos desajeitados, sabe? Gestos mecânicos, repetitivos, força excessiva, tipo bater na Bíblia, ou posturas afetadas, exibicionistas. Certo. O objetivo principal é não distrair a audiência da mensagem. A melhor regra para ele era: seja você mesmo.
mesmo que você não seja perfeito nos gestos. A imitação forçada é pior. O estilo tem que brotar da personalidade. Entendi. Depois de abordar o espírito, a pregação em si, a vida pessoal, os métodos, como é que o Spurgeon amarra tudo isso? Qual é o objetivo final de todo esse esforço no ministério? Bom, embora ele reconheça que a glória de Deus é o fim último de todas as coisas, ele afirma que o propósito central, o propósito usual da pregação, é a reconciliação das pessoas com Deus, é a conversão das almas. A conversão. Sim. Ele admite que houve exceções na história, tipo Noé ou Jeremias, que pregaram fielmente sem ver grandes resultados numéricos, né? Mas a expectativa normal deveria ser a de uma colheita espiritual, ver gente sendo transformada. E como alcançar esse objetivo? O que é preciso fazer? Olha, de novo, o Espírito Santo é central, é ele quem converte. Mas, humanamente falando, o pregador deve focar naquelas verdades que são mais propensas a levar à conversão. Quais são elas? Cristo crucificado como o grande poder de atração de Deus, a obra do Espírito Santo na regeneração, no novo nascimento e a realidade do pecado e do juízo vindouro, com suas consequências eternas. Ele era bem direto sobre isso também, né? Muito. Ele criticava visões que amenizavam a seriedade do castigo eterno, porque ele acreditava que isso enfraquecia um dos principais motivos que levam as pessoas a buscarem a salvação. E também criticava aqueles sistemas, aquelas igrejas, que dependiam de outros para fazer o trabalho duro de converter as pessoas, e ele usava a imagem de bater as aves para depois só recolherem os convertidos para suas fileiras talvez mais refinadas. Ele achava que todo pregador devia buscar a conversão. Então, ter a conversão em vista significa o quê na prática do dia a dia do ministério? Significa pregar com a expectativa de que pessoas se convertam. Se preparar para isso, pressionar os ouvintes, no bom sentido, a tomarem uma decisão por Cristo agora, a se renderem a Ele sem demora, para que fiquem sem desculpa. Significa até mesmo ensinar a própria congregação a se espantar, a orar mais, se não estiverem vendo resultados de salvação acontecendo através da pregação do Evangelho. O objetivo final não é só instruir ou entreter, mas ver vidas transformadas radicalmente. Fascinante, realmente. Resumindo então essas lições do Spurgeon, parece que a receita para um ministério vibrante para ele começa com uma vida espiritual profunda, totalmente dependente do Espírito Santo, né? Isso. Isso aí se traduz numa comunicação que é ao mesmo tempo sábia, sincera, muito clara e cheia de convicção. Requer uma vida de integridade, assim, irretocável, esforço prático, diligente e um foco apaixonado, constante nesse objetivo de levar pessoas a um relacionamento com Deus. Exatamente, você resumiu perfeitamente. E fica aqui uma reflexão, né? Inspirada nessas fontes, o Spurgeon valorizava intensamente a experiência pessoal, a fé inabalável em verdades específicas e defendia essa pregação decidida, positiva. No mundo como o nosso hoje, que frequentemente celebra a nuance, a complexidade, às vezes até questiona certezas absolutas. Como um comunicador hoje pode encontrar um equilíbrio? Boa pergunta. Como é possível ter uma convicção profunda como o do Spurgeon, mas manter ao mesmo tempo humildade intelectual, abertura para perspectivas diferentes? Como a gente pode se inspirar na paixão dele pela transformação de vidas sem cair nos riscos de um dogmatismo inflexível ou de uma insensibilidade a outros pontos de vista? Algo que talvez na retórica forte dele, ele próprio por vezes tangenciasse. Fica para pensar, né? Uma questão Olha só, mais de 22 mil pessoas já se inscreveram aqui no canal e estão aprendendo coisas que antes só quem tinha dinheiro conseguia. Mudaram de vida, cresceram profissionalmente. E o melhor de tudo é tudo de graça. Cursos completos, dicas que funcionam de verdade e toda semana vocês ganham brindes só por estar inscrito. Sem pegadinha, sem taxa escondida. Mas os brindes dessa semana são limitados, só para quem se inscrever até domingo. E olha que coisa boa que tá vindo. Material que vale mais de R$200. Então, não perde tempo. Clica no botão vermelho aí embaixo, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família
que está crescendo junto. Sua vida pode mudar a partir de hoje.